No dia a dia do trabalho acadêmico, muitas vezes nós temos a necessidade de escrever algum documento, um relatório final de projeto, uma dissertação, uma monografia, um artigo científico, né? Então, nesse vídeo, eu vou comentar sobre algumas ferramentas que acabam tornando o nosso trabalho de escrita um pouco mais eficiente e que eu utilizo bastante com os meus alunos e, portanto, esse vídeo aqui serve como orientação geral para esse tipo de trabalho. A primeira ferramenta, que já é uma ferramenta antiga, consolidada, bastante popular na área de engenharia, que eu vou comentar, na verdade uma plataforma de edição de documentos, né? Que é o LaTeX ou LaTeX ou LaTeX, né? Existem diferentes pronúncias, até uma coisa que é bastante discutida na área, certo? Tem inclusive esse artigo aqui no Stack Exchange. Se vocês forem ler, é até interessante ler, né? Ele comenta aqui, deixa os criadores do TeX e LaTeX responderem, né? E ele explica aqui um pouco a origem da terminologia, é bastante interessante. Eu, em particular, concordo aqui com esse trecho do Leslie Lamport, que escreveu esse livro, LaTeX, a Document Preparation System, né? E se não me engano também foi um dos envolvidos na concepção do LaTeX, que ele diz que uma das coisas mais difíceis de fazer é definir como que se pronuncia, né? E como sempre tem toda essa questão cultural, eu acabei aprendendo lá no início dos tempos como LaTeX e falo assim desde então. Mas apenas uma observação fora aqui para vocês entenderem, porque de vez em quando as pessoas pronunciam de maneira diferente, certo? Bom, o LaTeX, ele é uma ferramenta que ele permite você editar o texto como se fosse um script, né? E existe uma engine por trás que compila esse seu script textual e gera a versão final formatada do documento, ok? Então, você, em tese, só vai saber a cara do seu documento depois que você compila ele, certo? Esse aqui é um exemplo de um documento já compilado em LaTeX, né? Então, é só para mostrar para vocês que a gente consegue uma formatação bonita, agradável aos olhos, né? Sem grandes problemas, né? Aliás, muito do que é construído na plataforma de compilação do LaTeX, ela é pensada exatamente nessa questão de gerar um design bonito, agradável, que facilite a leitura. E tem bastante interessante de ver que existem modelos LaTeX para diferentes áreas, para diferentes culturas, vamos dizer assim, culturas de design gráfico, certo? Então, é um mundo, é uma infinidade de templates disponíveis. Eu estou, nesse caso, editando o meu projeto LaTeX usando uma ferramenta web que é chamada Overleaf, ok? O Overleaf, ele é uma ferramenta que permite você documentar projetos LaTeX de maneira gratuita, na conta mais simples, né? E se você tem a necessidade de editar documentos com muitas pessoas, compartilhando com muitas pessoas, se você quer que seus documentos fiquem privados, se você quer ter controle de versionamento, ou que as alterações fiquem marcadas, aí existem versões pagas, né? Até destaco que as versões pagas do Overleaf, elas valem muito a pena, porque elas são relativamente baratas e são úteis, tá? Mas não estou querendo fazer aqui propaganda para a ferramenta, não. Ressalto que para um aluno típico de graduação, a versão gratuita é mais do que necessária, tá? Ela já cumpre muito bem a maioria das necessidades aí que um aluno de graduação, mesmo de mestrado, vai precisar, ok? O que a gente observa aqui na ferramenta, né? Eu já tenho um projeto LaTeX carregado, então eu estou observando aqui alguns arquivos .tex, né? Então vamos dizer que o código LaTeX ele é escrito nesses arquivos .tex. Eu tenho aqui uma pasta onde eu vou colocar minhas figuras do documento
E tenho um arquivo em especial que é o arquivo .bib, tá? Esse arquivo .bib, já eu vou falar um pouco mais sobre ele, ele vai ser um dos focos desse vídeo também. Do jeito que o meu projeto está organizado aqui, ele tem o main, e esse main é o que eu uso para compilar, tá? E ele tem dois outros arquivos que são importantes aqui. Um é de preâmbulo, nesse preâmbulo eu vou colocar uma série de diretrizes para compilação do meu documento, e eu tenho o titlepage.txt, que, como o nome insinua, é onde eu vou estar construindo essa página de título, certo? Uma capa, vamos chamar assim, né? Aqui no preâmbulo entra tudo aquilo que no LaTeX eu preciso preparar para que a compilação do meu documento seja adequada, né? Então, assim como numa linguagem de programação, o LaTeX permite que você vá carregando pacotes para te ajudar a executar funções específicas, né? Então, a maneira de fazer isso é usando essa tag /usePackage e o nome da biblioteca que você quer carregar. Então, a gente tem bibliotecas que ajudam a colorir, se você quer colorir partes do texto. Existem bibliotecas para símbolos matemáticos, então se você vai escrever um texto que tem muitas fórmulas matemáticas, às vezes você precisa de símbolos muito específicos e você então tem que carregar uma biblioteca especial, né? Existe uma biblioteca que prepara que o documento seja formatado de maneira adequada em português, com cedilha, tio, e que também prepare uma bibliografia, por exemplo, no formato ABNT. Então, a gente carrega, por exemplo, um pacote ABNTeX, que prepara a citação de documentos na norma ABNT, e uma série de outros pacotes aí que você pode navegar e descobrir coisas bastante interessantes. Mais um exemplo, só para marcar: se você é um pesquisador da área da linguística e precisa usar símbolos fonéticos, por exemplo, existe toda uma biblioteca para os símbolos do alfabeto fonético internacional, né? E o que é muito interessante no LaTeX é que cada área vai desenvolvendo seus pacotes e você consegue se aproveitando desses pacotes que são desenvolvidos. Além disso, aqui no preâmbulo do documento, né, é possível também definir macros, rotinas, que vão ter usos específicos no seu projeto. Então, aqui, por exemplo, está sendo definida uma macro, uma rotina, que eu vou chamar, sempre que eu quiser chamar ela, eu vou colocar /hrole, e o que ela faz, na verdade, é traçar uma linha horizontal com uma grossura de linha de 0,5 milímetro. No fundo, é essa barra aqui horizontal um pouco mais grossa, né? Então, eu criei aqui uma macro que faz isso, certo? Tem algumas configurações, e uma outra coisa importante também é que aqui no preâmbulo, na verdade, é uma das primeiras coisas que a gente faz no projeto LaTeX, é definir a classe do documento. Então, o LaTeX tem algumas classes específicas de documento que definem se ele vai usar um template mais voltado, por exemplo, para um simples artigo, que é um texto corrido com seções e subseções, ou se isso vai ser um livro que vai ter vários capítulos, né? Então, você já pode definir essa classe desse documento logo no início do projeto. Aqui em particular, ele vai ter, vou aumentar um pouco a fonte aqui para ficar mais fácil de ver, ele vai usar uma impressão em papel A4, poderia ser letter, existem outros parâmetros que a gente pode definir. O tamanho default da fonte nesse documento vai ser 12, né? E eu estou usando um documento estilo artigo aqui, tá? Só para mostrar o overleaf, se eu estou revisando esse documento com um aluno, por exemplo, eu posso adicionar um comentário aqui, não gostei dessa parte, por exemplo, tá? Só para exemplificar como que a gente pode usar, no caso, o overleaf, isso é um recurso específico do overleaf, certo? Para
fazer esse tipo de comentário compartilhado, ok? Bom, seguindo aqui, outra parte do meu documento, como eu já disse, é a capa, né? Então, aqui na capa, a gente já vou ter a oportunidade de mostrar como é que a gente insere uma figura, né? Então, a gente tem alguns comandos que permitem que você adicione um arquivo de figura. No caso aqui específico, eu estou inserindo o logotipo da Unicamp e ele está num formato EPS, ou seja, poderia ser um formato PNG, JPG. Você só precisa acertar as diretrizes e eu consigo controlar, por exemplo, o tamanho dessa figura, a escala. Só que tudo isso de maneira textual, por script, certo? Não é como num Word que você vai lá e mexe a figura. No começo, isso pode parecer ruim, mas, na verdade, com o passar do tempo, depois que você tem uma primeira curva de aprendizado, que é um pouco mais árdua, isso você vai adorar poder colocar as figuras sem se preocupar em ter que ficar arrastando, aumentando, diminuindo. Só para exemplificar por que isso é interessante, tá? Eu vou adicionar a mesma figura lá da Unicamp, só que agora no meio do texto aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um ambiente de figura, então, o LaTeX ele trabalha com aquilo que a gente chama de environments. Então, é uma maneira de eu dizer para o projeto, olha, a partir daqui a gente vai lançar a mão de uma formatação específica. Então, eu dou um begin e um end nesse environment. Então, aqui no caso, eu estou dando um /begin figure e logo depois das diretrizes eu vou dar um /end, né? Então, agora, o Overleaf ele me ajuda nessa edição, então não sei se vocês repararam, eu só digitei aqui /begin figure, dei um tab e ele já preencheu o resto do que eu preciso para esse ambiente mínimo para criar uma figura, né? E agora eu vou chamar a figura. Eu sei que o nome da figura começa com Unicamp, então só de começar a digitar aqui, o Overleaf já sabe que tem uma figura que começa com Uni aqui, lá naquela pasta Fig. Eu já dou um tab aqui, ele já preenche para mim. Então, essa parte é a parte que o Overleaf acaba ajudando bastante na produtividade, ok? Quando eu carreguei um exemplo típico aqui de ambiente figure, ele já veio para mim, por exemplo, com o caption. O que é o caption? É a legenda, né? Então, eu vou escrever aqui. Esse é o logotipo da Unicamp, né? Então, acabei de adicionar uma figura dentro da seção de introdução. A seção de introdução tá aqui, a figura ainda não aparece, né? Agora eu vou puxar para cá, para ficar mais claro do lado de cá. Eu vou recompilar. Ele demora um pouquinho, essa é uma ferramenta, o Overleaf é uma ferramenta web, né? Portanto, depende dessa comunicação com a internet. Isso é uma desvantagem, né? Se você não tiver conexão com a internet, você não vai conseguir editar o seu arquivo. Então, só para pontuar, você não precisa fazer na web. Você pode instalar na sua máquina o ambiente LaTeX e você gera os documentos na sua máquina e compila na sua máquina, ok? Esse tempo de compilação ele também vai existir na sua máquina. Talvez seja um pouco mais rápido, porque não tem o tempo de conexão, mas ele vai compilar na máquina também. Uma desvantagem de fazer as coisas na máquina é que o Overleaf, ele tem já pré-instalado um monte de pacotes, né? Então, tipicamente, quando eu preciso de um pacote maluco, que eu coloco lá no preâmbulo /usePackage, eu não preciso me dar o trabalho de instalar esse pacote, porque o Overleaf, 99% das vezes, já tem. No início dos tempos, às vezes a gente tinha que instalar alguma coisa no Overleaf. Hoje em dia, faz muito tempo que eu não caio numa situação de que eu tenha que ter tido que instalar um pacote no Overleaf. Ele, em geral, já tem carregado lá. Se fosse local,
em geral a gente gastava um tempinho procurando, fazendo download do pacote, colocando, instalando apropriadamente na sua máquina, até que aquele pacote começasse a funcionar, tá? Mas também, uma vez instalado, esse trabalho não precisava ser feito mais, era um trabalho de uma vez só. Estou querendo só pontuar aqui a diferença entre usar uma ferramenta web versus uma ferramenta local. Tem várias outras considerações, né? Segurança, etc. Mas essas dimensões que eu acabei de comentar são umas delas, certo? Então, voltando aqui, vocês reparem que foi impressa aqui a figura, aparece aqui já o meu caption, né? E note que já apareceu como figura 1, né? Paula, e se eu adicionar outra figura? Note que aqui eu não coloquei que isso era figura 1, certo? Mas se eu simplesmente vier aqui e adicionar mais uma figura, eu tenho um outro logotipo lá, que é o logotipo da nossa faculdade, vocês vão notar, eu vou escrever aqui, esse é o logotipo da FEC, certo? Vocês vão notar que ele já vai aparecer como figura 2, ok? Puxa, essa figura tá grande, né? Tem N maneiras de ajustar o tamanho da figura, vou mostrar uma aqui que eu uso com frequência porque é rápida, que é ir ajustando aqui a escala. Então, eu quero 80% dessa figura, eu quero 50% do tamanho que tá agora, eu só ajusto a escala e recompilo, tá? Já ajustei o tamanho da figura, né? Agora, então, o que eu acabei de mostrar aqui é que a numeração da imagem, ela vem automaticamente pelo LaTeX, não preciso mexer nada, certo? Mas isso vai além, essa vantagem, né? Porque reparem aqui que tem o label, né? Então, aqui eu posso dar como rótulo para essa imagem Unicamp, e aqui abaixo eu coloco o rótulo FEC, tá? E aí eu vou lá escrever meu texto, posso referenciar isso, né? Então, a primeira, por exemplo, a primeira imagem mostrada na figura, aí repare o que eu vou fazer aqui. Eu vou diminuir esse lado, aumentar o zoom aqui. Isso aqui acaba sendo uma das enormes vantagens do uso do LaTeX, tá? Então, deixa eu diminuir aqui também, né, para ficar bem grande para vocês. Então, a primeira imagem mostrada na figura til barra ref, aqui, ele já mostra para mim o que eu consigo referenciar. Então, poderia ter seções, poderia ter imagens, poderia ter tabelas. Ele está mostrando aqui que eu já tenho 2 itens que eu posso referenciar, o FIG FEC e o FIG Unicamp, tá? Então, FIG Unicamp, a primeira imagem mostrada na figura FIG Unicamp é o logotipo da Unicamp. E a segunda imagem mostrada na figura. Precisa do til? Não precisa. O til é uma maneira rápida de ele ajustar o espaço. Eu posso pôr o espaço. Barra ref, FIG FEC é o logotipo da FEC, ok? Vou recompilar, a gente vai ver como é que isso aparece. Bom, o que a gente vai perceber aqui é que ele já numerou as figuras automaticamente, né? Isso pode parecer bobo quando eu tenho um documento pequeno e que seria fácil escrever figura 1, figura 2, né? Aliás, a gente até pega, às vezes, alunos escrevendo o documento em LaTeX e eles falando na figura 1, na figura 2. Mas por que isso não é uma boa prática? Porque quando você está escrevendo uma tese de mestrado, por exemplo, que tem vários capítulos, e você está no meio da revisão, e seu orientador fala, tira essa figura. Tirou uma figura, já mudou a numeração de todas as figuras, né? E aí, o que você tem que fazer? Ir lá em todas as figuras, reajustando, não só nas figuras, como nas referências das figuras.
reajustando a numeração. E isso se torna um trabalho insano, né? Então, com o LaTeX, você não precisa se preocupar com isso, né? O Word tal também tem esse esquema de referenciamento, né? As versões mais modernas já têm há um bom tempo, né? Mas eu só estou mostrando aqui como que isso funciona no LaTeX. É muito tranquilo, usando uma ferramenta Overleaf fica mais simples ainda, ok? Bom, agora que eu já mostrei essa questão das figuras e dos environments, né? Vou voltar aqui na explicação da estrutura dos textos e nas citações e na construção das sessões. Então, novamente, aqui vocês reparem que eu estou sempre compilando, tendo como texto, arquivo selecionado, o main.txt. Então, nesse meu projeto, o arquivo que eu estou compilando é o arquivo main. Esse arquivo main, ele só vai conseguir compilar se eu fizer referência ao arquivo de preâmbulo, né? Então, aqui tem um /input preamble. Na verdade, o que ele faz é ele pega lá tudo que foi escrito no preâmbulo e concatena aqui nesse arquivo, e aí sim ele compila. Se eu tirar isso aqui, e para comentar basta colocar 1% ou dar um Ctrl/ no Overleaf, né? Se eu recompilar aqui sem aquele trecho, vocês vão ver que vai dar uma mensagem de erro, tá? Ele não vai conseguir compilar, tá? Então, eu preciso lá do preâmbulo para que ele consiga compilar. Aqui também eu dou um input page na capa, porque eu resolvi colocar isso num arquivo em separado. Então, você pode ir organizando, por exemplo, arquivos para cada capítulo do seu trabalho, ou para cada seção do seu trabalho, você pode fazer um .txt diferente. E aí, no final, no seu arquivo principal, você vai dando os inputs desses arquivos, ok? Então, vocês já viram que a gente tem lá várias seções. Então, no exemplo que eu tenho aqui, eu tenho uma /section introdução, depois eu vou ter uma /section resumo das atividades, né? Eu posso criar aqui subseções, então, eu tenho vários níveis de subseção. Então, /subsection, uma seção. Aí eu posso ter mais um nível de seções, então /subsection, né? Mais uma subseção, mais uma subseção. E quando eu recompilar, ele vai numerar automaticamente e formatar automaticamente cada uma dessas seções. Então, repare que nesse padrão de documento, a minha seção já tem uma padronização, né? E a minha subseção já tem uma formatação específica também. A numeração ocorreu toda de maneira automática. As seções também podem ser nomeadas. Então, /label, e aí eu dou um nome para essa seção. /sec, seção ordinária aqui, tá? E aí, lá na minha subseção, eu posso fazer referência a essa seção. Então, como vimos na seção, aí vou fazer mais ou menos parecido com a figura, né? /ref sec, ele já achou a seção que eu tinha aqui. É possível referenciar seções. Compilando. Então, vou mostrar aqui. Ele já numerou, já fez a referência lá para a seção 2.1. Então, isso é muito bom, é muito fácil. Aprendendo alguns comandos básicos, a gente já consegue ir fazendo textos muito bem formatados com uma ferramenta como Overleaf e LaTeX, certo? Aí agora eu quero comentar um pouco com vocês na parte de citações de referências bibliográficas. Isso aqui é muito útil no LaTeX em particular, e essa filosofia do LaTeX aos poucos foi sendo transportada para outras ferramentas. Mas lá no início dos tempos era só o LaTeX que fazia isso, tá? Então, hoje em dia, você já consegue, por exemplo,
carregar um arquivo .bib lá no Word ou no Google Docs. Já existem mecanismos de fazer isso, tá? Mas isso é algo nativo, né? Que foi pensado aqui no contexto do LaTeX há décadas já, tá? Funciona muito bem e é muito útil, ok? Então, vamos lá. Qual que é o problema e como que o LaTeX apresenta uma solução, tá? O problema típico é que em textos acadêmicos nós temos que realizar citações. Então, tem um trechinho aqui, né? E eu vou falar aqui, olha, sei lá, tô lá conversando sobre um determinado assunto, né? E vou falar, olha, isso que eu tô falando aqui, se você quiser saber mais, vai lá olhar na referência bibliográfica. O exemplo aqui tá do Geirinhas e seus colegas, uma referência de 2018. Repare que quando eu passei o mouse aqui, ele já até tá com hiperlink. Então, se eu clicar aqui, ele vai pular para essa referência, tá? Isso já é um negócio bem bacana, né? Então, lá no final do documento, vai ter lá, muitas vezes, numa dissertação, centenas de referências bibliográficas. E a parte de referência bibliográfica é uma parte muito importante de um trabalho acadêmico, porque ela tem que ser acurada, ela tem que ser bem feita, né? E ela tem que ser padronizada. E cada área tem o seu padrão de referenciamento bibliográfico. Na medicina, é possível que seja, primeiro apareça o nome do autor, o nome do autor tem que aparecer completo, aí em seguida vem onde foi publicado, depois tem o título. Na área de direito tem outro padrão de referenciamento, na área da engenharia tem os seus padrões também, tem conferências internacionais que pedem um jeito específico de citação, né? Então, é bastante complicado, porque se você já fez isso uma vez na vida, é difícil ficar adaptando, é um negócio enjoado de ficar fazendo nos mínimos detalhes. Note que aqui tem as páginas, o ano, onde foi publicado, quem são os autores, certo? Então, essa parte de bibliografia, ela tem que ser feita com bastante cuidado e pode ser bem trabalhosa se você não tiver uma ferramenta que te ajude, ok? Bom, então, indo lá pro código em LaTeX, repare que aqui eu tenho esse comando que é /site e um apelido que eu dei para essa minha referência, que no caso aqui é Geirinhas, certo? Então, isso aqui é um comando para o LaTeX. Eu estou falando, olha, nesse ponto do documento, cite essa referência Geirinhas. Onde que ele vai procurar isso? É nesse arquivo .bib. Então, lá no meu arquivo .bib, tem aqui um trecho de código, né? Com vários metadados. E o apelido da minha bibliografia tá aqui, ó, Geirinhas, certo? Então, o que eu colocar aqui é o que eu vou ter que chamar lá. Então, se eu mudar aqui para teste, né? Então, agora esse item bibliográfico, o apelido dele é teste. Então, lá no meu main, eu vou ter que mudar lá para teste. E eu vou deixar, note que o overleaf é muito esperto. Quando eu começo a digitar, ele já sabe as bibliografias que eu tenho lá no .bib. E ele já sugere uma para mim. Perfeito, é o teste. Eu vou deixar essa de baixo aqui, que era Geirinhas, errada de propósito, só para vocês verem o que acontece, tá? Ok. Repare que surgem uns warnings aqui, vocês já vão entender o porquê desses warnings, tá? Então, lá onde era teste, exemplo de citação de fim de parágrafo, exemplo de citação de fim de parágrafo, apareceu a minha bibliografia, né? Mas, aqui onde também estava o Geirinhas, o que apareceu agora? Apareceu um ponto de interrogação. E por que o LaTeX sobe um warning? É para falar assim, olha, eu não consegui resolver todas as suas referências bibliográficas. Tem alguma referência bibliográfica que eu não consegui entender qual era, tá? Ele já também deu um alerta aqui, ele tá falando, ó, a sua citação de Geirinhas, ela tá indefinida.
Mas se eu tirar aqui e colocar para teste, ela vai recompilar. Certo? Agora vamos comentar sobre a diferença de citação, tá? Aqui eu usei um comando que é /site teste, né? E repare que apareceu no formato ABNT, isso aqui tem a ver com a norma ABNT de citações, né? Entre colchetes, o nome do autor e o ano. Precisava ser assim, alfabético? Não, tem o método numérico também. Poderia colocar o número 1 e ele já chamaria para a própria referência, por exemplo, tá? Na verdade, não sou eu que coloco o número, é o LaTeX que organiza. Ele vai organizar do jeito que você pedir, ordem alfabética, número, ano. Tem vários recursos para isso. Nesse exemplo aqui, isso não é padrão no LaTeX, ele depende de um template específico. No caso do ABNTeX 2, do pacote ABNTeX 2, ele permite que você faça essa citação online, que nada mais é do que quando eu quero me falar, segundo o trabalho de Ana Luísa e Laura, né? Elas apontaram tal coisa. Então, quando eu quero comentar sobre o nome dos autores no meio do texto, é essa citação online que a gente chama. Não precisa dos colchetes. Então, ele continua tendo uma referência. Então, repare que se eu passo o mouse aqui no meu PDF, eu tenho o link gerado, né? Mas ele colocou escrito por extenso. Ele não gerou uma referência.